Olá, o assunto aqui é muito triste e ao mesmo tempo preocupante. Nos bastidores de alguns grupos de direita essa noite, ficamos sabendo que o jornalista Oswaldo Eustáquio tinha sofrido uma espécie de acidente e sido internado às pressas, e a família ficou sabendo horas depois. O advogado idem, não tiveram acesso a detalhes. Depois de muita confusão, apreensão e dúvidas envolvendo amigos e familiares, o relato que temos até aqui, que parece ser o que realmente aconteceu, é que ele estava na sua cela e tomando banho, um cano teria estourado com muita água sendo jorrada. Ele ficou com medo daquele troço inundar rapidamente a cela e afogá-lo. Subiu na privada para tentar mexer ali, escorregou e teria batido então de cabeça na privada. Ao que sabemos até aqui, ele lesionou a coluna vertebral, a T5, e estaria paraplégico. É essa a informação que temos. A deputada Bia Kicis foi ao hospital à noite, a esposa do jornalista estava lá, a Sandra Terena, e essa é a informação que temos até aqui. Então, em primeiro lugar, uma tragédia, um acidente que é uma coisa extremamente lamentável, né? Mas, obviamente, que em se tratando do Oswaldo Eustáquio, surgiram imediatamente várias teorias, dúvidas, né? Possibilidades nas redes sociais. Alguns falaram que óbvio que ele tinha sido agredido, atacado, que estava tudo muito estranho. Olha, eu não quero sequer entrar nessa seara, porque eu acho que não precisamos. Pode ter acontecido um acidente, pode ter acontecido. Parece que foi isso. Mas não importa. Mesmo se tratando de um acidente, ele é um preso político. Ele não tinha nada que estar lá. Ele está preso por meio de um inquérito ilegal aberto pelo presidente, então presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, ex-advogado do PT, dado na canetada, no dedaço para a relatoria de Alexandre de Moraes, ex-tucano, eu coloco aqui, obviamente, porque ele era oficialmente do partido dos tucanos, do PSDB, e depois se desfiliou. E, com base nesse inquérito ilegal, abriu-se ali uma perseguição a críticos desses ministros do Supremo Tribunal Federal, o que não pode ser confundido com um ataque à instituição do Supremo Federal. Até porque quem mais ataca o STF, na minha opinião, e de milhões de brasileiros, são esses ministros, alguns desses ministros que hoje compõem o quadro do STF. Não há nenhuma acusação de crime formal pairando sobre o jornalista Oswaldo Eustáquio. Sua prisão esteve envolta em nebulosidade, ausência de informações e de acesso aos autos do inquérito pelo próprio advogado. Fake news, espalhar fake news e coisas dessa natureza não são tipificadas em Código Penal no Brasil. E o que mais causa espanto nessa história toda é o silêncio da imprensa. Insistem em chamá-lo de blogueiro bolsonarista quando falam da prisão, sendo que se ele é simpático ou não ao governo, ao presidente, não importa. Ele é um jornalista, ele atuou em veículos importantes, né, que são os lixos cá entre nós. São esses sim fábricas de fake news, essa mídia mainstream podre que temos no Brasil hoje. E insistem em chamá-lo de blogueiro bolsonarista para desqualificá-lo, para diminuí-lo, sendo que é um jornalista. É um jornalista com carteira de jornalista, com faculdade cursada, sendo que, teoricamente, nem importa, porque o próprio Supremo já reconheceu que se você exerce a função, você pode ser jornalista. É o meu caso, aliás. Então, a imprensa se calar diante de um jornalista preso de forma arbitrária
por um Supremo Tribunal Federal, sem acusação qualquer objetiva de crime cometido pelo jornalista. Tudo isso já é assustador o suficiente. Vamos lembrar aqui que quando o Glenn Greenwald, que era do The Intercept na época, que agora teve que se retratar em relação a falar de estupro culposo, uma expressão que eles inventaram e que tiveram que se retratar por decisão da justiça, e que nenhuma agência de checagem de fatos ou da mídia se retratou em relação ao que aconteceu, porque deram trela para a expressão mentirosa que ele criou para gerar comoção. Quando Glenn Greenwald, receptor de material roubado de hackers, envolvendo autoridades como o próprio presidente, ministros, e na época o alvo era o Sérgio Moro, né? E quando Glenn Greenwald teria sofrido ali uma busca e apreensão, saiu o Supremo em sua defesa e impediu essa apreensão do seu material, do seu equipamento, porque é um jornalista. Sendo que jornalistas, assim como advogados, têm certas prerrogativas, não quer dizer que eles possam ser cúmplices de crimes. Mas, no caso, o Supremo protegeu Glenn Greenwald, porque é de esquerda, é da patota. Mas Oswaldo Eustáquio pode ser preso sem nenhuma acusação formal de crime cometido. E a imprensa aplaude, porque, afinal de contas, odeia o governo que o jornalista Oswaldo Eustáquio defenderia. Pois bem, foi saindo da sua prisão condicional, ele foi preso numa condição também muito esquisita ali, perto da fronteira com o Paraguai, sendo que também não é crime, né? Acusaram ele de tentar fugir e tudo, sem nenhuma comprovação, sem nenhuma evidência, nenhuma prova. Ele foi preso novamente agora porque teria descumprido a condicional. O que consta é o seguinte: ele foi ao Ministério da Damares Alves pedir ajuda para o seu caso. E teria sido denunciado por algum assessor da ministra. É o que dizem, é o que gente próxima a ele denuncia. A ministra está em silêncio até agora sobre esse caso. O presidente Bolsonaro está em silêncio. Nós temos um jornalista no país que é um preso político, que estava indevidamente na sua cela, porque não era para estar lá, e que sofreu um acidente, ao que tudo indica, e pode ter ficado paraplégico. Tudo isso já é uma tragédia suficiente. O presidente tem obrigação de sair cobrando explicações. Vários que apoiaram e apoiam de alguma forma o governo ou o presidente, por se identificarem como de direita, estão cobrando essa postura e estão muito preocupados. Não importa o que você pensa do trabalho jornalístico feito pelo jornalista Oswaldo Eustáquio. Hoje, ele tem sido alvo disso tudo. Amanhã pode ser qualquer um. O que importa aqui não é se você acha bom ou não o trabalho que ele faz, se você gosta ou não dele, se você acha que ele exagera ou não. O que importa é que não podemos aceitar crime de opinião num país que se pretende livre. Não existe crime de opinião. E é isso que estão criando. É isso que esse Supremo Tribunal Federal que temos, sem qualquer estatura moral ou técnica que seja, porque quase nenhum ali é juiz de carreira, não tem condição moral ou condição técnica de ocuparem os cargos que ocupam, são ativistas militantes, ligados de alguma forma, porque foram colocados ali por uma quadrilha, que é o PT, e eles estão perseguindo jornalistas. É nesse ponto que estamos. E o presidente está calado, talvez refém demais já do establishment, do deep state e do centrão conivente com um Supremo que é quem pode julgá-lo por conta do foro privilegiado e que, por sua vez, no Senado é quem pode abrir os processos de impeachment já pedidos e com embasamento a alguns ministros ali. Tudo isso é grave, tudo isso é muito sério, tudo isso é muito revoltante e preocupante. E triste, porque temos, ao que tudo indica, um jornalista paraplégico
porque estava preso de forma totalmente arbitrária, abusiva, indevida. Até quando? Até quando nós vamos aceitar isso? Até chegar em alguém que era da patota, do clubinho, e aí vai fazer todo mundo se indignar, a turma do ninguém solta a mão de ninguém, os blogueiros tucanos, que não são chamados assim porque são da patota e tem os selos da mídia mainstream tradicional. Essa aqui é uma fábrica de fake news e de militância e de torcida do contra. É isso? Vocês envergonham a categoria de quem realmente acredita no jornalismo. E autoridades, incluindo ministra Damares e presidente Bolsonaro, vocês têm a obrigação de se manifestar e de cobrar explicações. A deputada Bia Kicis foi lá no hospital. Ela mostrou compromisso com a verdade, com a justiça, com o povo brasileiro e com a liberdade. E hoje, na minha live, pelo menos estava confirmado ontem, vamos ver se vai ter condições, né, de se manifestar, de falar, de prestar algum esclarecimento, mas nós teremos a presença da esposa do Oswaldo Eustáquio, do jornalista, a Sandra Terena, porque alguém precisa dar voz, né? Alguém precisa escutá-los, porque existe uma operação abafa, uma espiral de silêncio que tenta tratá-los como párias, como blogueiros bolsonaristas e, portanto, não merecem sequer atenção. É tudo muito medonho, é tudo muito bizarro. Mas nós vamos continuar lutando contra vocês da patota, porque nós temos aquilo que vocês não têm: valores, virtudes, entre elas, coragem. Então hoje às 5 horas, se ela tiver condições, na live Tudo Consta, teremos a esposa do jornalista Oswaldo Eustáquio para tentar explicar alguma coisa a mais, se é que ela sabe, né, sobre tudo isso que está acontecendo e que é muito, muito inaceitável e assustador com o seu marido. Era isso.